Na segunda-feira, no nosso devocional Graça e Paz, nós falamos sobre louvar a Deus na oração. Então, na nossa oração a Deus, nós temos que louvar a Deus, nós temos que dizer que Ele é temível, nós temos que reconhecer que Ele é grande. Hoje eu gostaria de falar sobre orar humildemente. Orar humildemente. E no mesmo capítulo de Daniel 9, versículo 6 ao 7, diz assim: E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coroar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o coroar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Então, Daniel aqui, nessa oração, ele reconhece que a ele, ao povo, pertence humilhação diante de Deus, porque ele reconhece que ele é um pecador, ele reconhece que o povo tem pecado diante de Deus. E é isso que nós temos que fazer em nossas orações também, meu irmão, minha irmã, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que desobedecemos a Deus, reconhecer que muitas vezes deixamos de fazer a vontade de Deus, quer por ação, quer por omissão, e muitas vezes estamos distantes de Deus. Precisamos confessar o nosso pecado a Deus, precisamos pedir perdão a Deus em oração. A nossa oração precisa ser humilde. Ore humildemente diante de Deus, pedindo perdão dos seus pecados. Se rebaixe diante de Deus, se humilhe diante de Deus, confesse o seu pecado a Deus. Confesse o seu pecado a Deus, não tente esconder nada, até porque Deus sabe de todas as coisas. Então, não tente enfeitar diante de Deus, mas exponha diante de Deus o seu pecado, o que você tem feito que não agrada a Ele, e se arrependa verdadeiramente e viva para Deus, né? Muitas vezes nós encontramos pessoas determinando as coisas diante de Deus, e é uma oração soberba, é uma oração como aquele homem que Jesus conta a história, que ele orou de si para si. Ele não estava conversando com Deus, ele estava orando para ele mesmo. Ele estava se exaltando, estava se comparando com outras pessoas, com aquele outro homem diante de Deus. Então não gaste seu tempo de oração se comparando com outras pessoas, ou tentando justificar seu erro, ou tentando mostrar que você é santo, que você é grandioso diante de Deus. Se humilhe diante de Deus. Tenha uma oração humilde diante de Deus. E essa oração humilde é justamente confessar os seus pecados a Deus. É justamente você confessar o que você tem cometido de mal, que não agrada a Deus. Então Daniel diz: a nós pertence a vergonha, ao Senhor pertence a justiça, porque nós temos pecado contra o Senhor, porque nós temos feito aquilo que não agrada ao Senhor, estamos distante da vontade de Deus, estamos distante do que Deus quer para as nossas vidas. Então, busque a Deus em oração, mas tenha uma oração humilde diante de Deus. Que Deus abençoe você. Esse é o Devocional Graça e Paz da Igreja Presbiteriana em Humberto de Campos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.